E aí pessoal, tudo bom? Apareci depois de muito tempo e tô gravando pelo celular, tô sem como editar direito, não tô tendo programa, não tô tendo como fazer, por isso que eu sumi. Mas tem a ver com várias outras coisas e hoje eu vou falar sobre um negócio que aconteceu comigo recentemente. E pra quem acompanha aí no meu Instagram, no Twitter, já sabe mais ou menos o que é. E eu vou falar sobre o meu tratamento que eu tô fazendo pra TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos lá. Então, eu quero falar sobre isso, mas eu quero deixar claro que tudo que eu tô falando aqui, tudo tá sendo acompanhado com um psicólogo e com um psiquiatra. Eu não tô tomando nenhum remédio por conta própria. Eu não faria isso. O único remédio que eu tomo por conta própria é pra dor de cabeça e no estômago. Nem no estômago, porque eu faço acompanhamento com gastro, porque eu tenho gastrite. E então eu queria contar aqui pra vocês como tá sendo e como tá sendo essa trajetória de tudo. Então é o seguinte, eu voltei a fazer cursinho, pra quem não sabe, eu sou formado em publicidade, trabalhei alguns anos na área, morava em São Paulo, hoje eu tô morando em Belo Horizonte e tô fazendo cursinho aqui, num cursinho bem concorrido aqui, muito famoso, quem é de Belo Horizonte sabe, quem não é de Belo Horizonte conhece o material do cursinho. E, enfim, eu comecei a estudar e percebi que eu tava um pouco atrasado em relação às pessoas, assim, eu me comparava muito e achava que. E eu não conseguia estudar direito, eu não conseguia concentrar, não conseguia memorizar as coisas, eu esquecia tudo muito fácil. Eu fazia exercício hoje e amanhã eu já tava esquecendo o que eu tinha estudado hoje. E isso não só, tô falando em questão de estudo, mas isso não só em questão de estudo, na vida, assim. Eu era muito ansioso, é, sempre fui muito ansioso, sempre tive várias crises de ansiedade, sempre eu sempre tava. Parecia que minha vida era inquieta, assim, minha mente tava o tempo todo trabalhando. Eu não conseguia descansar. E aí passou o primeiro semestre, eu tava estudando naquela dificuldade, eu não conseguia estudar direito, sempre deixando coisas pra trás, sempre atrasando. Mesmo que eu fazia os exercícios inteiros, no outro dia eu ia pegar pra fazer alguma coisa e já esquecia. E tava nesse bolo, sabe? Nesse bolo, nesse bolo, nesse bolo. E quando eu comecei o cursinho aqui, eu comecei também a ir em uma psicóloga, fazer terapia. Eu sempre falo que é muito importante pra tudo. E, enfim, tô na terapia, tava lá primeiro semestre, estudando, estudando. Teve férias, eu descansei. E aí chegou o segundo semestre agora. E, nossa, é muito difícil, porque a câmera é aqui, ó. E aí eu tô olhando tudo errado. Enfim, chegou o segundo semestre e aí eu comecei a sentir uma dificuldade muito maior do que antes. Porque acho que o segundo semestre tá mais perto das provas de vestibular, o segundo semestre tem matérias mais pesadas. E aí eu surtei, teve um dia que eu simplesmente surtei fazendo simulado. Eu tive que ir embora porque eu estava passando mal, eu tive crise de ansiedade, atacou muito, eu comecei a suar, eu fiquei tremendo. E eu tive um surto de criatividade em escrever, para escrever redação. Eu não conseguia escrever redação. Eu pensava em redação e eu já começava a ter crises, assim, eu já começava a querer empurrar aquilo para outra hora. E eu fiquei empurrando, empurrando, empurrando. Começou o segundo semestre, eu passei um mês sem escrever. E geralmente a gente escreve, tipo, 2 redações por semana no mínimo. E aí estava me incomodando muito, assim. Eu fiquei me perguntando, por que será que tá acontecendo isso? Por que eu tô assim? E, enfim, eu fui procurar uma ajuda psiquiátrica. E aí eu cheguei na ajuda psiquiátrica, tem vários exames, teste neuropsicológico, tem um monte de coisa. E aí, na primeira conversa com a psiquiatra, ela me perguntou muito, acho que eu fiquei quase 2 horas no consultório. E ela me perguntou várias coisas desde a minha infância. E ela me diagnosticou com TDAH. E aí ela me receitou um remédio que não é a Ritalina, como muitos acham que é. Quando fala de TDAH, é o Venvance. O Venvance ele é de longa duração, ele dura mais ou menos 12 horas aí. Ele é um pouco mais forte do que a Ritalina. E aí a minha vida mudou completamente. Completamente.
Completamente. Inclusive, eu estava conversando ontem isso com uma pessoa e eu falei que eu fiquei até emocionado, assim, de entender o quanto esse tratamento, o quanto eu precisava desse tratamento, o quanto tá sendo muito importante pra mim. Porque eu era uma pessoa muito, muito, muito ansiosa. E a minha ansiedade era por falta de foco. Eu não conseguia ter foco e aí gerava a crise de ansiedade. Porque o Venvance ele não vai atacar direto a ansiedade. Isso são outros remédios. O Venvance ele vai me dar uma paz interior que eu não tive, entendeu? E que eu fui perceber que ao longo dos anos isso veio só crescendo e essa minha crise, essas minhas crises eram por falta de concentração, por falta de foco, por esquecer muita coisa. Eu ficava postergando tudo, no meu trabalho era assim. Eu ficava adiando as coisas. Ah, você tem um negócio pra entregar na segunda e hoje é tipo quarta, na segunda que vem, então eu vou fazer só na sexta-feira. Porque sábado e domingo não trabalhava. Então na sexta-feira à noite eu vou fazer, ou na segunda de manhã. Então assim, eu procrastinava muito as coisas. É, foram vários indícios, assim, desde a minha infância. E aí eu comecei a tomar o Venvance no primeiro dia. Muita gente me falou, ah, efeito colateral, porque tem muita gente que sente muito efeito colateral. Tipo assim, do remédio, de dar palpitação, ficar muito agitado, várias coisas, assim. E aí eu fiquei com um pouco de medo, só que eu falei, bom, a minha psiquiatra me indicou, então eu vou testar e vou ver como é que vai ser. E no primeiro dia eu senti uma diferença gritante, assim, gritante. Hoje é sábado, eu comecei tem uma semana e nessa uma semana, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque assim, mudou completamente a minha vida. Eu consegui produzir tudo que eu precisava produzir. E não que assim, eu tenho que ser uma máquina. Mas era que realmente eu era capaz e não estava conseguindo chegar lá, entendeu? E aí eu consegui produzir as coisas que eu precisei produzir e melhor ainda, com qualidade. Porque antes eu estudava e não conseguia entender nada. Nada. Tipo assim, eu esquecia tudo. E agora eu realmente estou estudando com qualidade e prestando atenção nas coisas. Assim, e não só em questão de estudo, em questão da vida, assim, a minha ansiedade diminuiu, a minha comilança diminuiu porque eu comia o tempo inteiro. Eu não conseguia estudar, que eu perdi o foco, então eu levantava na geladeira, pegava uma coisa e comia. Levantava ia na geladeira, pegava uma coisa e comia. Então, assim, isso diminuiu, apesar de que o Venvance ele tira um pouco o apetite, mas nossa, eu fico emocionado de falar. Tipo assim, ontem eu cheguei até a chorar, porque eu não sabia que a minha vida podia ter essa qualidade que ela tem hoje. Eu não sabia que eu podia viver em paz igual eu tô vivendo hoje. Tipo assim, a minha cabeça, sabe? A minha mente, eu consigo pensar nas coisas melhor, eu consigo raciocinar melhor, eu consigo me organizar melhor. Parecia que minha vida inteira, desde que eu me entendo, assim, eu vivia numa angústia de fazer as coisas correndo e não entender o que eu tava fazendo. E hoje eu parei com tudo isso, assim. Hoje parece que a minha vida mudou completamente, assim. Eu sei que tem uma semana só, eu sei que é muito pouco tempo, mas eu acho que isso veio vindo e aí por isso que eu passei a ter muitas outras crises e outros surtos, assim. Em questão de estudo, em questão de criatividade, que eu trabalhava com isso na publicidade, em questão do YouTube, do próprio YouTube, eu tinha crises enormes por causa do YouTube de gravar vídeo. E aí, por isso que eu dei esse ato aí de quase um ano, não sei, foi no começo do ano que eu gravei vídeo e postei aqui. Então, assim, eu só queria dizer com tudo isso que talvez seja um dos motivos de eu ter sumido desse jeito. Eu não sabia que poderia melhorar minha vida dessa forma. Eu achava que quem tinha TDAH era uma coisa, assim, muito visível de tipo assim, todo mundo julgar isso, sabe? Eu não achei que eu poderia ter isso. Eu achei que era alguma fase, eu que era alguma coisa. Tipo assim, eu falava, não é possível que eu não consigo manter meu foco. E eu realmente não conseguia. Por mais que eu acordasse no dia e falava, hoje vai ser um dia ótimo, eu vou conseguir fazer. E aí chegava no meio do dia eu já não conseguia fazer nada do que eu tinha que fazer. Então assim, não era por falta de tentar. Todo dia eu acordava pensando positivamente. Vai dar tudo certo. Mas não era por falta de esforço. Eu realmente precisava fazer esse tratamento. Eu achava que TDAH era uma coisa, assim, muito fora do meu alcance, sabe? Que eu poderia realmente ter isso. E tá sendo transformador na minha vida, esse remédio. Muito transformador. Então, eu queria deixar aqui
pra vocês estão assistindo, pros pais, pra quem tem filho, tipo, sabe? Olha isso. Porque pode ser que seja alguma fase da vida que a pessoa tá um pouco mais agitada, alguma coisa, tá tendo algum problema, mas o meu apelo com esse vídeo é: às vezes a gente realmente precisa de remédio pra melhorar. E não quer dizer que eu vá tomar esse remédio pro resto da vida. Porque uma hora eu acho que de tanto ter o hábito e acostumar a sentar, estudar, manter o foco, a não ficar ansioso, a parar de ficar tremendo a perna o tempo todo que eu fazia, uma hora eu vou acostumar a criar, eu vou ter esse hábito. E aí talvez eu diminua o remédio até tirar. Mas não julguem o remédio. Às vezes a gente precisa dele. Às vezes a gente precisa de um estímulo realmente químico para ajudar em não só no TDAH, mas em várias outras coisas. Então, assim, é libertador hoje eu conseguir deitar na cama, deitar com o travesseiro, cabeça no travesseiro e pensar assim: eu fiz tudo que eu deveria ter feito, eu tô feliz com o que eu fiz, eu rendi e a minha cabeça tá tranquila. Porque antes a minha cabeça era assim, gerava, era um ciclo sem fim de problematização e de frustrações. Então, assim, nesse último simulado que eu tentei fazer, eu cheguei ao ponto de pensar a minha vida daqui 10 anos, o fracasso que ela seria. Porque, assim, eu não consigo fazer redação, eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir estudar, e não sei o que, não sei o que. E aí foi piorando tudo, assim. Então, é isso. O propósito do vídeo é esse. Talvez eu volte aqui com o canal, talvez não. Eu quero voltar ainda, mas eu não sei se vai ser esse momento. Eu acho que eu precisava falar isso pra, quem sabe, às vezes alguém tá passando por isso. Então, procura uma ajuda. Psicólogo não é coisa... Aliás, psicólogo é importante, mas psiquiatra não é coisa de doido. Às vezes a gente realmente precisa de uma ajuda, de um remédio, de um químico pra ajudar em toda a sua vida. A minha vida hoje é completamente diferente do que era uma semana atrás, assim. Eu consigo raciocinar e eu consigo pensar muito melhor. E eu tenho paz. É uma paz interior, eu não sei descrever isso. É uma paz interior que eu sinto que eu não achava que eu podia viver dessa forma. Sabe, que dessa forma positiva que eu falo. É uma paz interior na minha mente, em tudo, assim. Então, é isso o vídeo. Apareci do nada, não sei se eu vou continuar. Eu quero voltar, mas esse ano tá muito foda. O cursinho absorve a alma das pessoas. Eu tô estudando de segunda a segunda. Quase não durmo, eu sei que é errado, eu vou voltar a dormir mais, mas eu quase não durmo. Mas eu quero muito voltar. Espero que eu passe e ano que vem eu volte. Eu acho que na faculdade eu vou conseguir voltar de novo. Mas é isso, pessoal. Não negligenciem alguma coisa que vocês estão passando. Procurem ajuda. E sei lá, se vocês querem acompanhar meu processo do TDAH, como que eu tô fazendo, se vocês querem saber mais sobre isso, comenta aí. E todo aquele jabá de se inscreve, não sei o que. Na verdade, assim, eu passei aqui só pra dar essa informação mesmo. E espero que vocês tenham achado algo importante, não sei, de falar, algo, sei lá, legal, interessante. Mas é isso. Procurem ajuda se vocês precisem. Se vocês precisam. Falei tudo errado. Procurem ajuda se vocês precisam. E se vocês acham que tá com algum problema, ou se você tá vendo alguém assim, ou se você é mãe ou pai de alguém que está tendo esse problema, tá uma onda de todo mundo achar que tem que tomar Ritalina pra render. Não, tem que tomar Ritalina pra quem tem o transtorno de déficit de atenção, ou às vezes o Venvanse é tratado também com o transtorno compulsivo alimentar. Mas eu acho que você tem que tomar o remédio que você precisa pro seu tratamento. Então, assim, não é uma coisa que quero tomar pra render mais. Quem não tem TDAH vai tomar e pode ser que concentre um pouco mais, mas não é aquilo que ela precisa e não é bom ficar tomando remédio que você não precisa. Então, assim, é isso. Obrigado pela atenção.